Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite para o pessoal que está chegando. Hoje nós vamos falar sobre dizer não. Quem aí tem dificuldades em dizer não? Me conta aqui nos comentários. Boa noite para quem está chegando. Me conta aqui, quem é novo aqui no meu perfil? Quem chegou agora por esses dias? Ou quem chegou já tem um tempo? Me conta aqui nos comentários. Para eu saber se tem mais gente nova aqui no perfil ou se já é um pessoal que já me acompanha há mais tempo que está na live hoje. Boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Parreira, eu sou coach e analista comportamental e ajudo mulheres a atingir seus objetivos através de uma vida mais organizada e mais produtiva. E claro, com rotinas que são flexíveis, que se adequam a cada uma dessas mulheres. E hoje nós vamos falar então sobre dizer não. Eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o que foi a nossa última live, para quem não estava, né? Então nós falamos sobre como organizar melhor o tempo, como fazer o tempo render mais, como eliminar aquelas distrações que ficam nos atrapalhando, né? Que ficam roubando o nosso tempo, e como produzir mais sem se sobrecarregar. Então, quem estava aqui na última live, né, pôde aproveitar aí um conteúdo bem legal. E se você não estava aqui e não viu essa live, ela ficou salva, então você pode entrar lá e pode assistir. E hoje nós vamos falar então sobre o quê? Nós vamos falar por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não, quais são os benefícios, né, que dizer não traz para a gente, e algumas estratégias aí que a gente pode utilizar para facilitar a gente falar não para as pessoas. Então, antes da gente começar, já quero pedir aí para você, para deixar os coraçõezinhos aí para mim. Aproveita, já clica no aviãozinho, chama mais amigo seu para vir aqui para nossa live, para a gente poder bater um papo bem legal sobre aprender a dizer não, né? Porque realmente não é algo tão fácil assim. Tira também um print, posta depois lá nos stories, me marca que eu vou compartilhar depois no meu perfil. Bom, então vamos começando, né? Por que é tão difícil falar não? Primeiro, porque nós queremos sempre ajudar. Então, né, quando a gente pensa assim, se eu quero ajudar outra pessoa, né, eu não posso falar não, não posso recusar algum pedido, alguma ajuda, alguma tarefa. Então, esse é um dos principais motivos, né, que é tão difícil a gente falar não, porque a gente quer sempre ajudar o próximo. E a gente também tem medo de ser mal educado, né? Às vezes a outra pessoa pode achar, né, que a gente está sendo grossa porque a gente não quer ajudar. Primeiro ponto que ela pensa é isso, a pessoa não quer mais me ajudar. Então, isso também é um dos motivos que é tão difícil a gente falar não. E a gente tem medo do conflito, justamente porque a outra pessoa pode achar ruim, pode de repente brigar com a gente, né? Sendo que assim, é um direito nosso falar não, né? A gente não tem que falar tudo, falar sim para tudo, né? E para todo mundo. Outro motivo, a gente tem medo de estragar os nossos relacionamentos. Aquela pessoa ficar tão chateada da gente ter falado não para aquilo que de repente ela para de conversar. Então a gente tem medo de acabar afastando as pessoas por conta disso. Boa noite para o pessoal que está chegando. Né? Vamos chegando aí, a gente já começou a live, mas ainda tem um conteúdo bem legal para eu passar aqui para vocês. E a gente tem medo de dizer não também, com medo de perder oportunidades, né? A gente pensa assim, mas se eu falar não e depois essa oportunidade não vier de novo, ou na hora que eu precisar a pessoa não vai mais querer que seja eu a pessoa para ajudar, para fazer. Então esses são um dos principais motivos que a gente tem essa dificuldade de poder falar não. Mas assim, a gente precisa entender que quando eu digo sim para os outros,
eu automaticamente estou dizendo não para mim. Né? Então, a gente precisa pensar, será que realmente vale a pena eu falar sim para ficar agradando a pessoa, sendo que lá no fundo realmente não é isso que eu quero? Não é melhor a gente sempre falar a verdade? Não é mais fácil? Né? Porque é difícil a gente, às vezes, ficar mentindo. Um não, né, com uma verdade, ele é muito melhor do que um sim apenas para falar assim, não, eu te ajudo. Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente precisa pensar na questão também o seguinte, será que eu realmente sou a melhor pessoa para executar essa tarefa que a pessoa está me solicitando? De repente, eu nem sou a melhor pessoa. Então, uma forma também de eu falar não é eu poder indicar uma outra pessoa que eu sei que pode fazer aquilo muito melhor do que eu, né? Eu até vou dar um exemplo aqui para vocês, vou contar uma história. Eu já até contei numa outra live que eu fiz, que eu também estava falando, né, sobre dizer não, que o meu cunhado um dia me precisou de uma ajuda e me ligou. Eu sempre, né, quando é possível, eu gosto de estar ajudando as outras pessoas. E aí ele precisava fazer um cálculo de fração. Agora, quanto tempo faz que eu não vejo fração? Então, assim, não faço nem ideia por onde começa um cálculo de fração. Né? Há muitos anos eu não preciso mais fazer esse tipo de cálculo, então a gente acaba esquecendo. Né? A gente lembra com facilidade daquilo que a gente faz no dia a dia, ou que a gente faz pelo menos de vez em quando, mas aquilo que a gente não faz, mesmo que seja algo que você já aprendeu, é mais difícil você saber fazer. Mas aí o que acontece? Ele me ligou, me pediu ajuda, não, manda aí que eu te ajudo. Quando eu vi o cálculo, eu falei, meu Deus, eu não sei nem por onde eu vou começar. Então, o que eu fiz? Fui buscar na internet para ver se eu conseguia lembrar como é que fazia o cálculo, para poder, ainda assim, ajudar ele. Pesquisei e nada. Cheguei à conclusão de que eu realmente não conseguia fazer o cálculo e não conseguia ajudar ele. Então, mandei mensagem de volta, falei, infelizmente, eu não vou conseguir te ajudar dessa vez. Mandei até um site para ele que tinha lá ensinando como fazia os cálculos. Falei para ele, ó, vou te mandar um site, você dá uma olhada, vê se consegue te ajudar, porque eu realmente não consigo. Então, quantas vezes aí a gente também, né, a gente diz sim para outra pessoa para poder ajudar e a gente não sabe como ajudar, né? Chega na hora de fazer e agora, né? Então, de repente, se eu tivesse falado lá no início, eu já sabia que eu não tinha ideia de como fazer um cálculo de fração. Então, eu poderia já ter falado, olha, dessa vez não consigo te ajudar, e ele já teria procurado a ajuda de outra pessoa, e eu não teria, né, ficado o tempo que eu fiquei pesquisando algo que, para mim, não serviu, né? Porque eu não precisava, não era algo que eu queria para o momento. Então, a gente precisa pensar nisso também. Não esqueçam de tirar o print da nossa live, postar depois nos stories. Chama mais amigos para poder vir aqui para a nossa live, para a gente continuar com esse assunto bem gostoso. A live hoje vai ser bem rapidinha, né? O assunto não é um assunto longo, não é um assunto muito extenso. Então, vai ser uma live bem gostosa. E me responde aqui nos comentários. Vocês têm dificuldade em dizer não? Conta aqui pra mim, quem tá aqui comigo. Vai mandando aí que a gente vai continuando. Então, eu quero que vocês deixem aí registrado como a nossa frase da live de hoje é: quando eu digo sim para os outros, eu estou dizendo não para mim. Que essa frase fica aí de reflexão para você, para todas as vezes que você precisar falar um não para alguém. Que você precisa entender isso. Que o sim da outra pessoa é um não seu, porque é um tempo seu que você vai precisar dispor para ajudar essa outra pessoa. Então, outro assunto da nossa live de hoje é o benefício de dizer não. Ó, a Divina disse que sim, que ela tem dificuldade em dizer não. Então, isso é algo que a gente precisa ir trabalhando. Todo mundo tem. Eu já tive muita dificuldade em dizer não. Eu ainda tenho, né? Mas a gente vai tentando controlar isso, porque realmente é ruim, né? É ruim pra gente que diz o sim quando a gente, na verdade, precisa dizer não, né?
Às vezes não é nem só o querer dizer não, às vezes a gente precisa dizer não e acaba não dizendo para não magoar outra pessoa ou para outra pessoa não achar que a gente não quer ajudar. Então a gente precisa observar essas questões. Então, qual que é o benefício? Primeiro que vai reduzir o nosso estresse. Quem aí nunca ficou estressado depois de dizer um sim quando queria dizer um não? Eu mesmo, na questão da fração, fiquei pensando, gente, mas por que eu falei que eu ajudava se eu não faço ideia por onde eu começo esse cálculo? Né? Então, é normal, quando você fala sim, porque você só quer ajudar outra pessoa, não quer deixá-la chateada, mas lá no fundo você queria falar um não, você fica estressado, não tem como. Porque aí você começa a fazer, fala assim, poxa vida, eu não devia ter pego isso para fazer. Agora não era a hora de eu estar mexendo com isso, agora eu preciso fazer porque eu dei minha palavra, agora eu preciso cumprir, agora eu tenho prazo para poder entregar. E aí você ainda fica se cobrando, né? Porque você fez aquele compromisso que não queria ter feito, na verdade. Qual outro benefício da gente dizer não? Aumenta a nossa confiança e autoestima. Por quê? Justamente porque é algo que é difícil pra gente, que quando a gente consegue falar não, né, a gente, poxa, eu consegui. E a gente percebe que nem é tão difícil assim. Então, na verdade, realmente é só questão de prática, né? A gente precisa começar a praticar mais. Mas é claro que não é para sair falando não para todo mundo e para tudo, né? E eu nem estou aqui dizendo que você não pode ajudar as outras pessoas, que você só tem que falar não. Não é essa a intenção. Tá? A intenção é que quando você diga sim, você diga um sim consciente. Você diga um sim que realmente é um sim. E não um sim que lá no fundo é um não. Essa aqui é a intenção dessa live, né? Trazer você para esse momento de, na hora da decisão, você ter certeza de que aquela resposta que você deu é a que você realmente queria e poderia dar naquele momento. Então, vamos ver mais benefícios de dizer não. A gente começa a definir limites. Então, as pessoas começam a perceber, né, o que elas podem solicitar ajuda e o que elas não podem solicitar ajuda. Quando a gente começa a falar sim para tudo, aparece de tudo. Ah, não, vamos pedir para a Roberta porque a Roberta fala sim para todo mundo. Né? Então aparece de repente pessoas que você nem conhece querendo alguma coisa porque sabe que você sempre vai ajudar. Então a gente precisa falar não justamente para isso, para começar a definir os limites. Outro benefício, você não se sobrecarrega. Nós já temos tantas tarefas, tantas atividades, tantos papéis, né, no nosso dia a dia, que você pegar mais uma coisa acaba te sobrecarregando. Quem aqui não tem já tudo que precisa fazer no dia? É igual quem é dona de casa, já tem a casa para cuidar, às vezes tem filho, tem o trabalho, tem o marido, né? Casa, um monte de coisa tem em casa, né? Tem que lavar, tem que passar, N coisas. Trabalho de casa é uma coisa que nunca acaba. Eu nunca vi isso. Então, assim, a gente já tem tanta coisa para fazer no nosso dia a dia que aceitando mais coisas a gente acaba se sobrecarregando, né? Outra coisa, você acaba se tornando mais produtivo quando fala não, justamente porque você não aumenta a quantidade de coisas que você tem que fazer. Assim como você não se sobrecarrega, você consegue cumprir lá as atividades que você tinha para o dia, né, de forma mais produtiva. E o mais importante, você se libera para o sim. Mas como assim, Roberto? Você está falando que eu tenho que falar não, agora você está me dizendo que eu preciso falar sim? Não é isso. Eu estou dizendo que quando você começa a falar não para as pessoas, para aquilo que você realmente não quer fazer, você se libera para dizer sim quando você realmente quer dizer sim. Então, quando aparece uma tarefa, uma atividade, um evento, um compromisso em que você realmente quer participar, você consegue falar sim sem se preocupar, né? Então, você fala não para aquilo que não é para o momento, para aquilo que não vai te agregar, para aquilo que às vezes nem você vai conseguir ajudar, e fica aberto para dizer sim para as outras coisas que você quer e de repente até para novas oportunidades.
Quem aí nunca perdeu alguma oportunidade porque tinha aceitado algo que não queria antes? Isso acontece. Às vezes, apareceu alguma coisa para eu poder fazer, eu não queria fazer, mas acabei aceitando para não deixar a pessoa chateada. E aí, nesse intervalo, surgiu algo que eu realmente queria, mas que eu não poderia aceitar porque eu já tinha feito um outro compromisso antes, né? Então, tá vendo como é benéfico a gente começar a falar não? Porque aí a gente consegue falar sim para aquilo que a gente realmente quer na hora que ele aparece. Alguém está tendo alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que depois a gente vai respondendo, tá bom? E, né, o nosso último tópico para a live de hoje são algumas pequenas estratégias para nos ajudar a falar não. A primeira delas é: estabeleça prioridades. Quando eu sei quais são as minhas prioridades, eu tenho mais facilidade de falar não. Porque eu sei que se aquilo vai caber ou não na minha rotina, no meu dia a dia. Vou dar um exemplo bem básico para vocês. Então, por exemplo, eu decidi que eu quero fazer dieta. Então, fazer dieta para mim no momento é uma prioridade. Eu quero emagrecer, quero cuidar da minha saúde, então preciso fazer dieta para isso. Então, isso para mim é uma prioridade. Aí chega num sábado à noite, seu amigo pega o telefone e liga. E aí, vamos lá comer uma pizza hoje? E aí, você vai falar sim ou você vai falar não? Quando eu tenho bem claro para mim qual é a minha prioridade, eu tenho mais facilidade em falar o não. Então, se eu sei que a minha prioridade neste momento é fazer dieta, então eu vou falar não para a pizza que o meu amigo me convidou. Entendeu? Então, eu preciso deixar bem claro para mim quais são as minhas prioridades para o momento. E assim, a gente precisa ter em mente, né, que a gente não pode ser imediatista. A gente às vezes fica querendo, né, as coisas pro agora. Ah, mas eu tô de dieta, mas é só uma pizza, né? É só hoje, amanhã eu volto para a dieta. A gente precisa pensar mais a longo prazo. Não, hoje eu não vou comer a pizza porque a minha prioridade agora é a minha dieta. E quando eu chegar lá no meu peso ideal, que a minha saúde estiver ok para mim, então pronto, vou comemorar e vou chamar os meus amigos e vou comer uma pizza. Entendeu? Então a gente precisa ter isso bem claro. Então a gente precisa aí destacar todas as prioridades, né, para todas as áreas da nossa vida, justamente para facilitar quando aparecer assim um convite que vai acabar deixando a gente, né, meio na dúvida. E agora, eu falo sim ou eu falo não? Outra estratégia, seja honesto e educado. Primeiro ponto, a gente nunca perde por falar a verdade, né? E se você falar a verdade, se você for honesto, se você for educado, a outra pessoa vai entender o seu não. A pessoa só não entende quando ela percebe que você não está falando a verdade. Ou de repente você começa a ser mal educada com ela, aí vai deixar ela chateada, aí vai deixar ela nervosa, aí de repente vai estragar um relacionamento. Então, seja honesto sempre. Outro ponto, barre a necessidade que você tem de agradar as pessoas. Você não tem que agradar todo mundo. A gente precisa começar a nos colocar sempre em primeiro lugar, né? Então, mas eu vou falar não, vou desagradar aquela pessoa. Não, você não tem que agradar aquela pessoa. Você precisa ser sincera com ela, falar, agora neste momento eu não posso, ou eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse momento. Eu posso até indicar uma outra pessoa que eu sei que pode ajudar, né? Mas a gente precisa tirar isso da cabeça, que eu preciso agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo e você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Por que raios você precisa agradar todo mundo? Então, lembre sempre disso. Eu não preciso agradar todo mundo. Certo? Então, vamos para o próximo. Não se sinta culpado e nem se desculpe por dizer não. Né? Então, tá dentro de tudo isso que eu falei aqui agora.
Eu não tenho que me desculpar com a outra pessoa por eu ter falado não para ela. Né? Eu não tenho que sentir essa culpa. Porque eu tô dizendo não para ela de forma consciente, porque realmente eu não consigo ajudar e porque eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas coisas para fazer, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer para conseguir atingir aquilo que eu quero e aceitar isso agora, esse compromisso, essa tarefa, esse passeio, o que for, não faz parte do meu momento. Então a gente precisa, né, ter sempre isso no nosso foco. Porque senão eu acabo dizendo não para todo mundo, porque eu quero ajudar, porque eu não quero deixar ninguém chateado comigo, porque eu quero agradar, né? Então a gente precisa se libertar dessas coisas que às vezes ficam prendendo a gente e que não tem nada a ver. Me conta aqui, o que vocês acharam dessa live? Manda aqui se alguém tem alguma dúvida. E me conta, vocês vão começar a falar não agora? Não é possível. Depois de tudo isso que eu falei, se vocês não começarem a falar não, tá difícil. Nós vamos ter que marcar uma consultoria individual para eu poder falar com vocês e vocês entenderem de uma vez por todas. Ó, o Fernando disse que sim, que ele vai começar a falar não. E ele disse que precisa urgente. Então, lembra do principal que eu falei aqui hoje. Quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você. Porque o tempo que você teria para fazer as suas coisas, você vai dedicar para as coisas de outra pessoa, né? E é tudo uma questão de decisão. Eu tenho que ter bem claro nisso. Eu vou decidir se eu vou falar sim ou se eu vou falar não. Alguém tem mais alguma dúvida? Olha, eu falei que a nossa live hoje ia ser bem rapidinha, mas já tá batendo quase 25 minutos. Mas até que não foi tão comprida assim, né? Bom, então se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa live por aqui. Lembrando que quarta-feira da semana que vem nós teremos live novamente às 20 horas. E se você tiver sugestão de algum tema que você queira que eu traga aqui para a live, para a gente conversar, para a gente bater o papo, algo que você precisa aprender, é só deixar para mim no direct. Vou abrir uma caixinha também agora, daqui a pouco nos stories. É só deixar lá que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para você aquilo que você realmente precisa de ajuda. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês.